Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Doutor Estranho em Asgard, lançada na segunda semana de abril de 2025. Vamos lembrar que na edição número 1, Doutor Estranho foi a Asgard em busca de mais poder, mais magia, e acabou a HQ com Ulda morta. Ela seria a pessoa responsável por ajudá-lo ali. E não só isso, quem a matou foi Loki, que estava banido de Asgard. Agora, sem mais delongas, vamos para a nossa revista. A história começa com o Doutor Estranho em Nova York, resmungando que se livrar de corpos é uma tarefa muito difícil. Ainda mais quando se trata de um corpo de uma pessoa que estava no topo da hierarquia mágica de Asgard. Ele diz que com certeza teletransportar esse corpo soaria algum tipo de alarme. Também diz que dissecar, desintegrar ou causar qualquer tipo de dano ao corpo não era alguma coisa que ele estava preparado para fazer, já que não era ele que tinha matado Ulda. Então, tudo o que ele fez foi fazer o corpo ficar invisível. Ele iria lidar com isso depois. O que ele queria fazer agora é entender o porquê de Loki ter feito isso. Doutor Estranho então vai em direção ao lugar que Loki estava, em Nova York. E quando chega lá, sem mais delongas, já vai algemando o deus das travessuras para interrogá-lo. Obviamente, ele não aceitou isso e já tenta revidar com magia para cima do Doutor Estranho. Mas é então que o Doutor Estranho, junto com Clea, revidam também para Loki. Usam uma magia chamada Correntes de Krakan. Essa magia tem como objetivo impedir a pessoa de falar mentiras enquanto está sob seu efeito. E é com isso que ele descobre que, de fato, Loki matou Ulda, mas que ele não tinha controle do que estava fazendo, e não sabe como a adaga chegou em suas mãos. O próprio Loki criou uma teoria de que os deuses estariam o manipulando. Eles conversam mais um pouco e Loki realmente parece ter muito medo de voltar para Asgard. Ele fala que Thor não perdoaria ele e que provavelmente seria seu fim. Afinal, Thor já tinha banido Loki de Asgard. Cabe então ao Doutor Estranho resolver isso e descobrir mais sobre o acontecido. Para isso ele precisa de mais poder asgardiano e para isso ele vai precisar voltar para Asgard. O Doutor Estranho então assume que não pode fazer o que planeja sozinho. Ele precisa de apoio. E a primeira pessoa que ele busca seria uma espécie de bardo que ele conheceu na taverna na edição número 1. Entretanto, ao falar que se trata de uma pessoa que morreu, o bardo já recusa, dizendo que escreve apenas sobre contos de amor e não de assassinatos. O diálogo entre eles termina com o Doutor Estranho sendo lembrado que ele tem uma entrevista de emprego em Asgard ali. E na próxima página vemos que o Doutor Estranho está para se tornar um médico em Asgard. Inicialmente, o médico que ele vai contratar não acredita em seu potencial. Zomba do seu nome, do seu tamanho, de tudo que ele pode fazer. E diz que a prova da contratação, na verdade, vai ser um dia inteiro de experiência. Se o Doutor Estranho se sair bem, ele será contratado. No último quadro da página, vemos que ele fala que saiu tudo bem e que tiveram muitas ocorrências comuns, muitas doenças misteriosas que ele não conhecia e muito mais incidentes com machados em relação ao que ele estava acostumado. A próxima página ilustra um pouco dos casos que ele atendeu. Uma asgardiana falando que estava com uma espécie de resfriado, um outro asgardiano falando que o seu pé caiu, um outro asgardiano com um machado em sua cabeça, e assim vai. A reflexão que ele chega então é que as pessoas asgardianas não são nem mais nem menos nobres do que as pessoas na Terra. Sim, eles são muito maiores, mais duros, mas eles se assustam e se preocupam assim como os humanos. Eles temem as más notícias que os médicos podem trazer. Eles são tão mortais quanto os próprios mortais. Com o final do dia, vemos que Doutor Estranho acabou sendo contratado, e ele tem um último caso para atender, que era Roskva,
uma Asgardiana que ele já tinha conhecido anteriormente. Ele precisa retirar uma faca do ombro dela que seu colega colocou sem querer enquanto eles treinavam. Seu colega menciona que o apelido de Roskva é Estranguladora de Trolls, tentando dar algum tipo de força para ela. O Doutor Estranho continua a conversar com ela sobre esse seu apelido, e é então que ela conta um pouco da história e do porquê desse apelido. Ela comenta que houve uma guerra em que os Trolls se recusaram a recuar, e que no final dessa batalha ela já não portava mais nenhuma arma, e sem seu machado ou sua espada, ela precisou acabar com um dos Trolls com as mãos nuas. Apesar da conversa não ter muito a ver com a trama principal que estamos vendo na revista, é Roskva que dá a ideia para o Doutor Estranho convidar o seu namorado para ser a pessoa que vai o ajudar a conseguir o poder que ele quer. O que a gente precisa lembrar aqui é que o namorado de Roskva era o ajudante de Ulda anteriormente. Doutor Estranho então aceita o conselho e vai até ele, Aslak. Juntos, eles vão em direção a uma loja que vendem artigos de magia para pegar ingredientes para fazer a magia de Acrinon, magia a qual daria poder para o Doutor Estranho. Quando estavam saindo da loja, eles são parados e alguém menciona que a ausência de Ulda foi notada. Aslak acha isso muito estranho, porque mesmo que Ulda não seja a favor da sua participação nos conselhos dos fazendeiros, como foi um pedido do próprio Thor que ela participasse, ela iria mesmo assim. Como o Doutor Estranho percebeu ali que ele precisava do apoio do garoto, ele decidiu então contar a verdade para ele. E quando estavam a sós, comentou que Ulda estava morta. Eles continuam a conversa e o Doutor Estranho explica tudo o que está acontecendo para ele. E também explica por que ele não pode avisar Thor neste momento sobre isso. O único pedido do garoto, então, foi para que ele pudesse ver o corpo de sua antiga mestra. O Doutor Estranho leva ele então até lá e retira o feitiço que tinha feito de invisibilidade. Eles conversam mais um pouco e então que Doutor Estranho pede para que Aslak o ajude a esconder o corpo. Eles vão então e enterram o corpo próximo às raízes de Yggdrasil. E no final, vemos que Aslak comenta que apesar de tudo, ele ainda é muito grato a Ulda. Os dois então se despedem e dizem que vão começar a preparação para a magia no dia seguinte. Inicialmente, Aslak fala que vai encontrar o Doutor Estranho pela manhã, mas como agora Stephen Strange também é um médico em Asgard, eles remarcaram o compromisso para a parte da noite, depois do trabalho. Na próxima cena temos uma surpresa. Num momento em que o Doutor Estranho está entrando em seu quarto, ele diz perceber que alguma coisa estava errada. Alguma coisa cancelou a sua magia. Mas isso não o fazia ficar com medo, porque ele já esteve sem magia antes. E é então que aparece uma pessoa com um machado e começa o atacar. Ele se defende com uma cadeira e apesar de tudo ele parece bem tranquilo. A luta continua e ele percebe que graças ao porte, tamanho e habilidade da pessoa com que ele está lutando, o ideal seria não ficar distante da pessoa, mas sim muito próximo. E com isso ele investe contra a pessoa e começa a revidar. O que vemos ao longo da página é o Doutor Estranho comparar uma luta com um diálogo. Ele fala que uma luta é uma conversa. Você tem o seu ponto de vista e a outra pessoa tem o dela. Ela pode explodir em raiva e te acusar, pode até gritar, se recusar a ouvir ou negar a sua lógica. Mas isso não significa que ela vai estar vencendo. Só significa que ela é barulhenta. E com essas palavras, nós vamos vendo o Doutor Estranho descendo a porrada na pessoa que o ataca. O que vemos então no final é que a pessoa sai em retirada. Ela não aguenta lutar contra o Doutor Estranho, mesmo sem magia. E no final, ainda deixa pra lá o seu machado. Doutor Estranho então fecha com o seguinte pensamento: eu não sei o porquê Ulda foi morta. Não sei como Loki foi usado. Eu não sei por que esse indivíduo me ataca. Mas para começar a resolver isso, eu preciso de uma coisa. E agora eu tenho uma pista.
E quando ele fala isso, acaba mostrando o machado que foi deixado, se referenciando à sua pista. Agora, nas próximas HQs, vamos entender como esse mistério vai se desenrolar. Essa foi uma pincelada da história da HQ do Doutor Estranho em Asgard, edição número 2. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!